Paz do Senhor Jesus para os amados irmãos. Estou aqui nesse vídeo, gravando, para a honra e glória do nome do Senhor, que eu quero deixar aqui uma mensagem para os irmãos que estão sendo perseguidos, irmãos. Às vezes a gente, servo de Deus, é muito perseguido. A gente não sabe porque, às vezes, a pessoa tem um chamado por Deus e é odiado, é perseguido, é humilhado, é maltratado, e você não sabe por quê. Que você é tão odiado, tão perseguido, que as pessoas que criticam você, falam contra você, debocham de você, humilham você, até os seus te humilham. Até você é perseguido até dentro da sua própria casa, pelos seus. E você não sabe por que tanta perseguição. Você não sabe por que tanto levante contra a sua vida. Desde quando você era pequeno, você era perseguido, humilhado, rejeitado, mal amado, ferido. Mas a palavra do Senhor nos diz que por causa do chamado de Deus na sua vida, porque Deus tem um chamado na sua vida, aí o inferno, ele sabe disso. O diabo não pode ler sua mente, ele não sabe, mas ele já discerne que você tem um chamado. Então ele vai lutar com todas as armas, com todos os ataques, para tentar te ridicularizar, para você desanimar, para você não lutar, para você desistir da sua chamada. Mas resistir o diabo, ele fugirá de vós. Assim diz o Senhor. Eu quero te deixar aqui, o diabo, ele vem ridicularizar você. Ele vem te ridicularizar com palavras, né? Joga a tua autoestima para baixo, com afrontas, tem? Ele te afronta, não acredita, ninguém acredita em você. Perseguições. Quem é perseguido? Você é perseguido na igreja, na tua casa, na tua família. Você é perseguido por vizinho, perseguido por todos. Você fala, Deus, por que eu sou tão perseguido? Porque Deus tem um chamado na sua vida. Humilhações. Quantas humilhações você passou? Desde pequeno, bullying no colégio, perseguições, pessoas que te vai ridicularizar você, palavras de afronta, perseguições, humilhações. Deus te separou. Deus te escolheu. Ele te separou para ser um profeta. Deus te separou para ser um profeta. E um dom que Deus te dá. Deus vai te dar um dom. Ele já te deu um dom, entendeu? Mas agora falta você botar esse dom para buscar Deus. Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Usa-me como tu queres. Deus te levantou para o profeta. E um dom dentro de você. Há um dom dentro de você. Por Deus. Há um dom que Deus te deu. Há um dom dentro de você por Deus. E se você tem um dom, vai usando para a glória e honra do nome de Deus, irmãos. Do nome do Senhor. Não importa quanto se levanta. Levanta para cá e deixa eu beber um pouquinho de água. Não importa quantos te perseguem. Quanto você é perseguido. Quanto você é humilhado. Rejeitado. Aqui diz, mas vai usando para a glória e honra do nome do Senhor. Quando vem de Deus. Quando o dom vem de Deus, você é perseguido. Entendeu? Quando é de Deus, é perseguição. Agora aqui, mas Deus vai te dar estratégia para você vencer os ataques do maligno. Todos os contra-ataques do diabo. Deus vai te dar estratégia. Entendeu? E para você usar. Eu sou você tem que ser exemplo. Você não pode deixar brecha. Você tem que ser um exemplo, mesmo sendo atacado pelo diabo. Mesmo sendo rejeitado. Você tem que ser um exemplo. Deus pega as coisas loucas, as coisas desprezíveis. É desprezível para honra e glória do nome dele.
do Senhor Jesus. Deus pega as coisas que não são, irmão, para confundir que são. Aquelas pessoas que se acham, Deus pega o menor na casa de Jessé. Deus pega as coisas desprezíveis, as coisas que ninguém dá nada, para confundir as que são. Olha Daniel, aqui diz a palavra do Senhor. Olha Daniel, José, Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro da fornalha. Olha Jesus, como ele foi perseguido, irmão. Elias, por Jezabel e Acabe, e o povo. Estevão foi apedrejado. Quantos apedrejaram Estevão, irmão? Então, nós seremos odiados. Mas é um dom que há de Deus em ti, quando você for perseguido assim, porque é uma chamada de Deus na tua vida. Então, você tem que falar, Senhor, eis-me aqui, usa-me conforme tu queres. Que Deus vai mostrar o dom que Ele te deu, que está em você, que Ele já te deu, Ele já te capacitou. Estevão, apóstolo Paulo, como ele foi perseguido, irmão. Pedro e muitos outros profetas, que a palavra do Senhor nos relata. Aqui diz, Deus pega as coisas loucas e as coisas desprezíveis para usá-la, para confundir as que são. Entendeu, irmãos? E aqui também eu quero deixar uma palavra para você. E agora você sabe da fúria do diabo contra a sua vida. Você sabe da fúria de Satanás contra a sua vida. Agora você está sabendo por que você é perseguido. Por que você é tão rejeitado, humilhado. Por que as pessoas te perseguem. Por que você é tão rejeitado. Porque você é sozinho, solitário. Porque as pessoas não gostam de você. Porque é um dom de Deus na tua vida. É uma chamada de Deus na tua vida. Aqui não toca pelo um prato... Não troca, irmão, o dom que Deus te deu por um prato de lentilha. Nunca. Nunca troca o dom que Deus te deu por um prato de lentilha, por um prazer mundano, momentâneo, tá? Por isso que você é tão perseguido. Porque Deus tem um chamado na sua vida, né? Aqui diz, porque Deus tem um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Jesus, antes de ser usado, durante o ministério dele de 3 anos, ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo ali falou que ele é seu Deus. Se você, Jesus, mostra, levou Jesus para o pináculo. E ali falou, tudo isso te darei, sendo que Jesus era dono de tudo. Então, Deus vai te mostrar nas nações. Deus vai te usar de uma forma sobrenatural. Então não troca o dom que Deus te deu, não dá ouvido à serpente, um prato de lentilha. Sua vida é uma chamada para ser usada por Deus. Você tem uma chamada. Olha Daniel na cova dos leões. Olha Sadraque, Mesaque e Abednego. Então todos que querem fazer a obra de Deus irão ser perseguidos. Serão odiados, serão humilhados, falarão contra vocês, levantarão calúnia. Mas resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Eu deixo essa palavra para você, que Jesus ali, Daniel, na cova dos leões, falou assim, quando ele foi lançado pelos Sadraquima, pelos reis e presidentes, que ciumaram de Daniel, e o rei não dormiu, não comeu, passou a noite toda em claro. E Daniel falou assim, o rei foi de manhã cedinho lá na cova, e Daniel disse assim, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca do leão para que não me fizesse dano algum. Foi chamado a minha, foi encontrado em mim a minha inocência. Deus, irmãos, está encontrando inocência em você. Todos que te ridicularizam, vai te ridicularizar, vai te humilhar, vai te perseguir. Deus está vendo, Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua sinceridade, Ele conhece o teu caráter. Então, irmão, não se deixa se enganar. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Ali eu quero te dizer, Efésios, capítulo 6, versículo 10. Revesti-vos da armadura de Deus, para resistir no dia mau. E tendo feito firme, cingi os vossos lombos com a couraça da justiça, e calçando os pés no evangelho da preparação da paz. Não é evangelho de contenda,
no evangelho de disse-me disse, de fofoca. Fuja da roda dos escarnecedores. Deus usa o humilde, irmão. Quanto mais humilde, quanto mais sincero, quanto mais perseguido, quanto mais rejeitado, quanto mais humilhado, faça o bem, perdoa aqueles que te ofendem. O Deus, ele tem um propósito na sua vida. Ele tem um propósito nesse dom que ele te deu. Coloca na posição que Deus vai te levantar. Ele tem um chamado na sua vida, específico, especial. Ele tem um propósito na sua vida. Então não deixa se levar por um pato de lentilha. Não deixa o diabo te enganar. A serpente enganou Eva. Quantos Saul deixou se levar pelo povo? Olha aí o que aconteceu com Saul. E quantos não dá ouvido à conversa de pessoas, não. Dá ouvido à voz de Deus. Quando algum profeta falar com você, faz prova de Deus, não duvida do profeta. Faz prova de Deus, pega a Bíblia e vai lá para dentro da palavra de Deus, que é a maior profecia, e faz prova de Deus. Deus, ele tem um chamado na sua vida específico. E ele vai te usar como uma bomba atômica, como um míssil. Ele vai te usar com toda autoridade para você mostrar para Satanás que não é com soberba, que Deus não usa o soberbo. Deus usa o humilde, aquele que ninguém dá nada. É esse que Deus levanta. Fica com essa palavra e que Deus possa te usar tremendamente. É essa palavra que eu deixo para vocês nessa tarde. Fica com Jesus. Um beijo por um queijo. A paz do Senhor nesse vídeo. Amém? Fica na paz do Senhor. Entra no meu canal aí e curte aí. Tá bom? Que Deus abençoe. Amém.